The Boys finalmente chegou ao fim. E nesse fim, a gente fica um pouco amargurado, algumas pessoas gostam, mas eu vou falar a minha opinião. Então esse vídeo está recheado de spoilers, vou falar um pouco da temporada como um todo, mas focando mais no final. Antes de começar o vídeo, eu espero que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, por favor, e assistam Invencível, pelo amor de Deus, assistam Invencível. Vamos pro vídeo. Primeira vez que eu assisti esse final, que foi no dia que lançou, na hora que lançou, eu não achei ele tão ruim. Eu vou ser bem sério pra vocês. Eu falei assim, faltou coisa, mas podia ter sido pior. Esse não é o jeito certo de pensar. Ainda mais quando a sua assinatura banca essa série. Ainda mais quando a sua lealdade de assistir todas as temporadas bancam essa série. Então, não, eu não vou pensar assim. Pra mim, o negócio foi ruim. Mas pra mim, o final de The Boys foi pior do que o final de Game of Thrones. Eu já vou falar pra vocês o porquê disso. Todo mundo lembra do final da luta lá contra o Soldier Boy, Hughie, Butcher e Homelander na terceira temporada, onde a gente teve uma luta legal, uma luta decente, um episódio decente, uma temporada decente. E agora a gente pega esse final de temporada aqui, a gente vê como foi construído e a gente fala, o que tá acontecendo? Faltou renda? Faltou dinheiro? Eu não acredito que esse seja o caso, mas se esse for o caso, é porque a Amazon tá muito mais focada em vender os próximos produtos deles, como o VOD Rising, do que terminar a temporada que era pra ser a maior de todas. Porque não se esqueçam, a gente teve a quarta temporada e a quarta temporada foi cheia de filler. Algumas coisas da trama ali na quarta temporada, tudo isso pra juntar que a quinta temporada seria a temporada, seria tudo que a gente tá esperando desde o começo de The Boys. E não foi, a gente sabe que não foi. Não me levem a mal, essa quinta temporada tem coisas muito boas nela, só que vamos botar em comparação Game of Thrones com The Boys. O escopo de Game of Thrones era muito maior. Terminar a história de Game of Thrones era muito mais difícil, era uma tarefa muito mais difícil. E eles não tiveram tempo. Quando eu finalizei Game of Thrones, obviamente eu fiquei com aquele amargor e com aquele negócio de que final ruim, só que deu pra ver que faltou tempo. Nessa temporada de The Boys, tempo é uma coisa que não faltou. O que realmente aconteceu foi tempo gasto em coisas desnecessárias. E a gente viu isso com episódios fillers, que beleza, tinha alguma coisa da trama ali, só que eram horas desperdiçadas em coisas que a gente não precisava ver. A gente teve Soldier Boy voltando só pra poder vender VOD Rising, a gente teve Bomb Sight e um episódio inteiro focado nele só pra vender mais sobre VOD Rising, a série que ainda nem saiu de The Boys, enquanto tudo isso podia tá sendo feito uma quinta temporada decente. Lembra quando a gente tava naquela expectativa de que o Homelander ia realmente surtar, que ele ia fazer alguma coisa que ia surtar de vez? Isso nunca aconteceu. Eu quero reforçar que no final dessa temporada o Homelander matou menos gente do que em todas as outras temporadas. Ele não destruiu uma cidade. Ele não fez nada. A única coisa que aconteceu foi ele tendo uma revelação de que ele seria o próximo deus, que obviamente ninguém comprou do universo, e nem a gente que tá assistindo comprou, obviamente, porque até para as pessoas mais fanáticas que não acreditam em Deus, não vão acreditar que uma pessoa aleatória pode se tornar Deus. E isso é uma coisa que é cultural do mundo inteiro. Ou seja, não importa a religião que você tem, isso é uma coisa que você não compraria e você não compra, a não ser que algo a mais, ele tenha provas ou algo do tipo, mas enfim, isso é para outro assunto. Inconsistências bizarras, como a Sister Sage, que foi vendida como a personagem mais inteligente desse universo, sendo a personagem mais burra dessa temporada, não fazendo nada, e o final dela, infelizmente ou felizmente, foi o que mais fez sentido. Ela perdeu os poderes dela e falou, vou pra Orlando no parque do Harry Potter e aproveitar a vida, porque é sobre isso. Mas tudo bem, antes disso acontecer, a gente tinha uma expectativa de que a Sage sabia e que tinha um plano e de que ia tudo certo, e não aconteceu nada. Se a trama alinhasse com um plano legal pra no final ela perder esse plano por conta de que as pessoas são imprevisíveis por conta do amor, beleza, mas não foi isso que aconteceu. A gente só viu os escritores tentando dizer pra gente de que ela era muito inteligente, que ela tinha um plano, mas na verdade ela não tinha, porque os roteiristas não tinham um plano. Eu, diferente de muitas pessoas, gosto do Hughie e gosto da Starlight, gosto da trama deles, só que eu não posso negar que foi muito utilizada nessa temporada de uma forma que não precisava, de uma forma que daria pra ter mais tempo pra outras coisas. Sem falar de Jim V, que foi cancelado no meio dessa temporada, e eles não fazem nada com os personagens de Jim V nessa temporada. A grande promessa, a Marie Monroe, aqui tem poderes que podiam ser maiores do que o Homelander, ela não faz nada. Sem contar o V1, cara, o V1, mano. O que a gente ficou essa temporada inteira perdendo episódios dos The Boys indo pra um lugar, não achando o V1, indo pra outro lugar, não achando o V1, indo pra mais outro lugar, não achando o V1. Finalmente o Homelander toma o V1 e todo mundo fala, ferrou, e não acontece nada. Soldier Boy, um dos personagens mais fortes da temporada, simplesmente é neutralizado com o mata-leão do Homelander. Legal. Com certeza
tá no personagem isso. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Essa temporada foi cheia de coisinhas aqui e ali pra vender um produto novo da Amazon que se recusou a finalizar o que a gente queria que finalizasse, que era a 5ª temporada de The Boys. Pra mim, o primeiro episódio foi muito bom, e o segundo tinha que ser na urgência do primeiro, e o terceiro tinha que ser a urgência mais ainda do terceiro, do segundo, e isso me deixa maluco, cara. A gente teve a Starlight levando o The Deep pra praia, pra lutar contra ele, sem saber que ele já tinha sido banido do mar pelos próprios peixes, pelos próprios habitantes do oceano, basicamente, né, por causa do rolê lá do óleo. Então isso me faz pensar que o roteirista simplesmente pensou, não, a gente precisa dar um final pro The Deep, que não seja só ele sendo um covarde e tendo que ficar na Terra o resto da vida, o que pra mim já estaria ótimo. A gente precisa matar ele. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai levar a Starlight pra praia e ela vai empurrar ele no mar, esquecendo de que ela não sabia que ele tinha sido banido do mar e que ele podia muito bem utilizar a água como os poderes dele, né, são da água e os animais, pra simplesmente matar a Starlight. Mas quem sou eu? Roteirista não sou eu. Enfim, o que pareceu pra mim mais nessa temporada é que eles estavam se segurando demais. Segurando o soco, quando eu falo segurar o soco, eu digo segurar narrativa, segurar pontos que eles podiam trazer, segurar muita coisa. O Homelander nessa temporada foi só tratado como um bebê chorão que tá atrás de mais poder e mais poder e mais poder, como a gente viu em todas as outras temporadas. O final da 3ª temporada ele já tinha sido aceito como esse cara maluco. Então eu não entendo o que eles queriam a mais com isso. Essa trama toda dele querer se tornar Deus e a gente vê que não tá dando certo, etc. Era muito óbvio que não ia dar certo. Então por que a gente teve essa trama? A gente gastou a temporada inteira na trama do V1, na trama do vírus, na trama do Homelander tentando ser Deus, pra nada. Pra no final um Deus Ex Machina, Kimiko, um teste de radiação ali em um dia pra ela ter o mesmo poder do Soldier Boy de tirar os poderes do Homelander. Ou seja, você tá entendendo o que eu tô falando? Não faltou tempo, faltou execução, faltou pensamento, faltou roteiro. Diferentemente de Game of Thrones, que teve sim seus erros, mas você conseguia sentir que faltou tempo. E The Boys é uma série que realmente ficou difícil de terminar. Eu vou falar pra vocês, imagina se talvez existisse outra série na Amazon Prime que conseguisse fazer temporadas boas sem se segurar, né? Mas eu acho que não existe nenhum. Eu acho que ninguém pode negar que esses quadrinhos aqui foram basicamente lançados no momento certo como uma série pra Amazon. Porque isso daqui com certeza veio de fãs de The Boys e fãs desse tipo de série que desconstrói super-heróis. E eu vou falar pra vocês, cara, os quadrinhos de Invencível são maravilhosos. Eu nem tô com todos aqui. Mas pra vocês terem ideia, o volume 1 de Invencível, se você for ler o volume 1 de Invencível, ele é bem parecido com os quadrinhos. Só que tem uma coisa aqui que você já percebe. Na 6ª página, a gente já tem o Mark recebendo os poderes dele. E beleza, aqui se desdobra um pouquinho diferente da série. E eu vou ser bem sincero com vocês, a série fez melhor, o que é difícil de acontecer, mas realmente a série é um momento onde o escritor, o diretor, seja lá o que for, tem a chance de transformar uma obra que já era boa em algo mais bem contado, em algo mais bem estruturado. E eu acho que é isso que Invencível faz muito bem. E não só do primeiro volume, eu tô falando de várias outras coisas que acontecem em Invencível que na série são melhores, e outras que nos quadrinhos são melhores também. Eu não posso tirar esse mérito, não. Mas vocês viram a 4ª temporada de Invencível? Aonde que essa temporada se segura? Não se segura, cara. A gente tem as batalhas que a gente queria ter visto, sem se segurar. Tudo ali que a gente queria que fosse solucionado. A gente tem os personagens finalmente chegando em conclusões. A gente tem um cliffhanger pra próxima temporada que faz sentido e que tá ali, ó, nos quadrinhos também. E eu só fico muito triste como o The Boys também tem um material original pra seguir. Também tinha os quadrinhos pra seguir, mas eles resolveram mudar bastante coisa, o que não é ruim, só que no final não valeu a pena. Então a gente tem no final da temporada os The Boys indo pra Casa Branca, entrando na Casa Branca mais fácil do que você entra, sei lá, no metrô, do que você entra numa padaria, que tem aquelas catracas, e você tem que aceitar isso, porque é The Boys, é o último episódio, tem que fechar muita coisa em pouco tempo, então a gente tem que não, foi o suficiente. Não foi, cara. O final do Homelander, beleza, isso aí é uma coisa que eu acho que deveria ter sido assim, deveria ter acontecido assim. A pessoa mais poderosa do planeta perdendo os poderes e se humilhando. Tem muita gente que falou que isso não tá no personagem com o Homelander, mas sim tá no personagem do Homelander. Ele sempre foi assim. Sem poder, a gente já sabia que ele não era nada. Só que foi muito rushado. E aí eu levo de novo aquela comparação da batalha da 3ª temporada com essa batalha. Gente, o que aconteceu? A gente teve nos primeiros episódios dessa temporada o Homelander
cortando a Kimiko ao meio com a visão laser. E agora a gente tem o Homelander dando um laser na Kimiko e ela só indo pra trás. Gente, o que tá acontecendo? Ah, mas ela recebeu força e durabilidade por causa dos testes lá com radiação. Gente, eu não compro isso. Primeiramente que o Soldier Boy nunca precisou dessa radiação pra ser resistente. Essa radiação só fez ele desenvolver outros poderes e traumas, etc. E segundamente que é completamente artifício do roteiro. A gente teve a Kimiko em um episódio desenvolvendo os mesmos poderes que o Soldier Boy demorou anos pra receber, da personagem mais inteligente do mundo. Então não faz sentido pra mim. Não bateu do mesmo jeito que era pra bater. Quando isso aconteceu e eu tava assistindo, por mais que eu não tinha achado ruim a primeira vez, eu fiquei daquele tipo, é isso? É isso mesmo? Então ela vai só lançar o raio e acabou. É isso. Essa temporada de The Boys foi uma decepção completa, cara. Não completa porque a gente tem uns momentos bons, mas a única coisa que mostra pra mim é que a gente nunca mais deve confiar no criador de Supernatural. Esse cara não sabe terminar a série. Então, enquanto eles passaram momentos e horas tentando vender o novo produto, a VOD Rising, que é a próxima série que vai sair de prequel do Soldier Boy e do grupo dele, o Black Noir, enfim, eu não tô com vontade nenhuma de assistir essa série. Sabe por quê? Porque em vez deles gastarem um monte de horas tentando vender essa série nessa temporada, eles deviam ter feito essa temporada a melhor possível, para assim eu ficar com vontade de assistir VOD Rising. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, eu fiquei o oposto. Como que eu vou confiar num showrunner que não conseguiu finalizar essa temporada pra na próxima temporada falar, não, vai ser legal. Inclusive, sabendo que a gente já sabe do futuro de todos esses personagens. Então, não tem muito o que a gente adicionar pro final da temporada, ou final da série. A gente só vai ver realmente o que aconteceu durante ali o prequel. O que, sinceramente, eu não tenho interesse. Então, talvez eu assista pra poder trazer um vídeo pra vocês, etc. Mas não é algo que eu tô interessado. The Boys, infelizmente, foi uma decepção nessa quinta temporada. Assim como foi na quarta temporada. Então a gente teve 3 temporadas boas, não maravilhosas, mas boas, onde foi desenvolvido e criado um universo e um mundo, world building perfeito pra gente conseguir crer no que tá acontecendo e a gente conseguir torcer por personagens, pra depois a gente simplesmente tomar um tapa na cara. Eu não vou falar que tudo foram coisas ruins. Eu gostei do final do Hughie com a Starlight. Eu achei que combinou. Eu esperava isso. Eu gostei. O Hughie foi uma pessoa que desde o começo estava sofrendo e eu não acho que ele merecia um final ruim. Igual muita gente falou, mata logo esse cara, não sei o que. Eu entendo, porque eles estavam ocupando muito tempo de tela. Só que não era isso que eu queria pro personagem. O final dele com a Starlight eu achei muito bom. Mas tirando isso, eu não tenho muito mais o que dizer de bom da série, cara. Eu vi muita gente reclamando que o nome do filho do Hughie é a ex-namorada dele. E que a Starlight aceitou isso de boa. E que nunca faria isso na vida dele. Gente, pelo amor de Deus! A Starlight é uma super. Ela conheceu o Hughie sendo uma super. E passou pelas mesmas coisas que ele. Como que a Robin morreu? Com a A-Train. Ela morreu da forma mais brutal possível, cara. Então, os dois decidirem botar o nome do filho deles de Robin não é simplesmente uma homenagem pra uma ex do Hughie. É um sinal de esperança, de que esse mundo tá mudando, de que esse mundo ainda tem gente querendo fazer o bem, e ainda tem gente querendo ser gente. Um Hughie recusando a chamada do presidente, inclusive, pra focar na sua vida ali tranquila com a Starlight e na sua startup, entre aspas, de super-herói, que inclusive, né, a semelhança com o Invencível é muito grande. A semelhança com a Invincible Inc., né, que é basicamente só o Invencível quando ele quer parar de trabalhar pro governo e vai lá, ele e a Tom Eve. Cara, eu simplesmente sinto que a gente teve esse ano 2 séries que tinham coisas parecidas, que foi Invencível e The Boys. Uma fez muito bem a 4ª temporada, e eu vou falar pra vocês, isso não tá nem na metade do final de Invencível, e a gente já tem tudo isso em todas as temporadas, a gente fica querendo mais, enquanto The Boys mal se segurou na 4ª temporada, com a promessa de a 5ª temporada ser muito boa, e finalizou desse jeito. Então eu vi muita gente que gostou, que falou que podia ter sido pior, etc. E para essas pessoas eu falo, parem de se contentar com pouco. Não quero tirar sua felicidade, seja feliz. Se você gostou, maravilha, 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 maravilha. Eu não tô falando que você precisa pensar demais em tudo. Não tô falando isso. Eu tô falando eu como uma pessoa que sempre criticou filmes e sempre criticou obras e sempre também soube apreciar essas obras. Porque The Boys é uma coisa que eu fiquei triste porque eu acompanhei durante anos. Quando saiu a primeira temporada, apareceu na minha Amazon Prime, eu falei, eu vou dar um clique aqui, eu vou dar uma chance.
E eu gostei. Eu recomendei pra um monte de gente. Eu recomendei pro Dalaco, pros meus amigos. Eu recomendei pra minha namorada, que assistiu, inclusive, e gostou no começo. E depois já viu que tava indo pra um caminho onde não tava legal. E, inclusive, eu não posso julgar. É porque eu tinha um apego a mais e queria continuar assistindo. E a série era atraente pra mim, mas não era pra ela. E graças a Deus que ela não continuou. Porque se ela continuasse a assistir essa 5ª temporada, ela ia me xingar e ia me bater. O final do Butcher eu também achei legal. Eu achei que foi um final que combina muito com o personagem e que ele e o Hughie deveriam ter esse final. Nos quadrinhos é um pouco parecido, mas obviamente que não é igual. Só que do mesmo jeito que eu falei, é tudo muito rushado. A gente tem o final, a gente tem a batalha final e depois o Butcher ele resolve ir lá e liberar o vírus. O que ele não tá errado, né? O mundo vai continuar tendo vários super-heróis. O Soldier Boy tá lá na cápsula, tá lá congelado. Ele pode a qualquer momento voltar e ser o cara mais odiado do mundo, o super-herói que vai fazer um monte de coisa ruim. Então eu entendo o Butcher, assim como eu entendo o Rio, e assim como eu entendo que esse final pra ele, pro Butcher, foi um bom final. A gente vê aqui na temporada como o último episódio sendo o catalisador de tudo que aconteceu, sendo que o catalisador era pra ser os The Boys. E eles se perderam completamente, o roteiro se perdeu completamente desde a 4ª temporada no que fazer com esses caras. O que fazer com Rui, Kimiko, French, Leitinho, Mother's Milk, Butcher, Starlight. Ele se perdeu, cara. E você consegue perceber isso claramente nessa 5ª temporada. Os caras não sabiam o que fazer com esses personagens. Então, como a internet abraçou o Homelander como essa figura desprezível, só que engraçada de certo ponto, né, de maneira cômica, parece que a Amazon falou, não, a gente tem que focar neles nessa temporada. Eu não acho que foi a melhor coisa pra se fazer. Eu acho que tinha que se focar em coisas que tinham que se focar. Não foi o que aconteceu nessa temporada, infelizmente. E se eu ficar falando aqui, eu vou ficar me repetindo demais. Eu não tô aqui pra dar um breakdown da temporada inteira, eu tô aqui pra falar pra vocês de que tudo que ela construiu até o final do último episódio não foi o suficiente pra mim, e não foi um final que eu achei prazeroso pra mim. Apesar de terem coisas boas ali, bons fechamentos, pra mim foi só tipo, ok, chegamos no último episódio, a gente tem que pegar tudo e fazer tudo acontecer. E eu vou falar pra vocês, o Seth Rogen, o McLovin, tudo isso que aconteceu lá do episódio, que a gente teve inclusive o reencontro de Supernatural, tudo isso dava pra ter sido feito na última temporada, na 4ª temporada. Já foi cheia de filler, por que não fazer isso? O Seth Rogen foi o produtor dessa série há muito tempo, ele não precisava aparecer na última temporada e gastar mais do nosso tempo com coisa inútil. Mas tudo bem. Aconteceu. Eu fico muito triste com o final de The Boys, no final das contas, e eu fico muito feliz do jeito que Invencível tá caminhando pra se tornar uma das séries mais, não só fiéis, como onde tem mudanças, as mudanças são pertinentes e as mudanças são boas. Tirando a Amber, eu não tenho nada contra a personagem em si, nada contra as mudanças que fizeram com a personagem em questão física, mas eu tenho sim problemas com o jeito que mudaram a personagem, do jeito que ela é escrita, do jeito que ela é tratada. Talvez nos quadrinhos seja fraco demais. Eu não acho que precisava ser igual, mas eu acho que precisava ser pelo menos um pouquinho diferente do que foi na série. E eu não preciso nem falar, né? A Amber foi uma das personagens mais odiadas na série inteira. E você não viu ninguém falando da cor dela, porque esse não foi o motivo. O motivo foi realmente os diálogos que a gente teve e o jeito que ela foi tratada. Mas enfim, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. The Boys infelizmente decepcionou. Muita gente gostou, muita gente não gostou, muita gente gostou só pelo fato de que poderia ter sido pior, e muita gente não gostou porque já tava saturado também. Então tem vários núcleos. Eu não tava saturado, mas eu me senti saturado no último episódio. Eu falei, mano, cara, eu vim até aqui, acompanhei todos esses anos pra ver um final triste, um final onde pouca coisa se salva. E eu espero que a gente tenha séries melhores daqui pra frente. Spider-Noir vai lançar daqui a pouco. É uma série que eu tô empolgado pra assistir, que eu espero que seja boa. Eu nunca imaginei o Nicolas Cage como Homem-Aranha, mas eu espero que seja boa de verdade. E pra não acabar o vídeo com só coisa ruim, eu ainda recomendo vocês assistirem Invencível. Não só assistir e ler Invencível. Agora tá saindo a versão em português na Panini. Eu tô colecionando todas, então eu já comprei todas. Só que tem algumas que ainda não lançaram e tem algumas que ainda estão na pré-venda, que eu já fiz, só que ainda não lançou. A gente tem aqui, ó, desenhos maravilhosos, a gente tem aqui uma história muito boa, a gente tem aqui um desenvolvimento que vai além de qualquer coisa que The Boys conseguiu criar. E o mais interessante de tudo isso é eu conseguir ver, por exemplo, aqui tá no episódio da luta contra o Conquista, eu consegui ler isso daqui e ver na série de que foi tão bom quanto, cara.
foi tão bom quanto. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que deixa qualquer fã feliz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da última temporada de The Boys. Espero que vocês tenham suas próprias opiniões. E espero que vocês não tenham ficado tão decepcionados quanto eu. E continua a recomendação de Invencível pra vocês, se vocês não conhecem ainda. Tá na Amazon Prime, mesmo streaming que faz The Boys. E é isso que me deixa mais triste ainda, que a gente tem uma série tão boa sendo feita na Prime Video, ao mesmo tempo que a gente teve The Boys, e finalizou desse jeito. Bom, eu fico com vocês por aqui. Muita gente me pediu para trazer atualizações do caso da Vitória Mine Blocks. Eu só tô esperando sair mais coisas, porque as coisas que estão acontecendo são muito pesadas, muito tristes de ser comentadas. Eu sinto que eu já dei o máximo que eu conseguia de visibilidade, mas eu ainda quero falar sobre, com desenrolar. Mas talvez a gente deveria só ter deixado o Homelander destruir tudo e acabar com o Homelander no poder. Ou sei lá, a gente deveria ter deixado a Sister Sage ter realmente um plano muito bom e ela acabar ficando do lado do Homelander, ou sei lá, o Soldier Boy ter um filho, ou sei lá, a Espoleta fazer alguma coisa, eu não sei, cara. Eu acho que tanta coisa que a gente podia ter feito que essa série teria ficado mais interessante. Talvez também a quarta